Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Nós vamos fazer a exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Nós vamos falar sobre a prática do jejum na vida cristã. Mas antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que provavelmente todos sabem, que eu e a Bianca nós estamos aguardando a chegada do nosso primeiro filho. E é uma mistura de sentimentos, expectativas, e com isso nós começamos a pensar em diversas coisas que normalmente nós não tínhamos o costume de pensar. Nós não pensávamos com tanta frequência, né? Afinal, tudo está sendo mudado, a rotina vai ser mudada, praticamente tudo. E uma dessas coisas era o que nós deixaremos de legado, de herança aos nossos filhos. Não sei se você pensa nisso também. Pode ser, quem sabe, o gosto pelo Grêmio, o gosto musical. Bianca, acho que não gostou muito. Talvez eu possa deixar ele, a paixão que eu tenho por motos. São alguns exemplos. Não sei se você pensa nisso e o que você pensa, mas eu comecei a pensar nessas coisas mais seguidamente. Talvez você pense, olha, eu posso deixar uma boa herança, posso deixar uma boa educação, posso deixar um monte de coisas que serão proveitosas. E tudo isso são coisas boas. Mas, pensando e refletindo, eu acredito que o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos, podemos deixar a quem está próximo de nós, é de alguém que viveu piedosamente neste mundo. Alguém que viveu a sua vida para a glória de Deus. Amém. Acho que é o maior legado, a maior herança que nós podemos deixar. De alguém que de fato viveu para a glória de Deus, viveu o Evangelho. O autor Jerry Bridges, em seu livro Crescimento Espiritual, ele diz, olha, se eu tivesse de escolher uma palavra para resumir todos os sinais de um cristão maduro, essa palavra seria piedade. Não há, segundo ele, não há maior elogio que possa fazer a um cristão que chamá-lo de piedoso. E eu concordo com ele, pois o alvo da piedade, bem como de toda a vida cristã, é de fato a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, a fim de glorificar o Criador. Entretanto, da mesma maneira que há a verdadeira piedade, há também a falsa piedade. Há também a falsa religião. E nesse texto que eu gostaria de ler com vocês, a gente vê que Jesus está mostrando, está nos dando o exemplo do que é uma falsa piedade. E ele está fazendo um contraste com a verdadeira piedade. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos fazer a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6 ao 18. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem. Versículos 16 ao 18, isso. Os irmãos encontraram? Sim. Assim está escrito: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça
e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. Amém? Amém. Irmãos que nos visitam, nós estamos fazendo exposições, né, de perícopes por perícopes, versículo por versículo, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E hoje nós entramos nesse assunto sobre o jejum. Nós falaremos sobre essa prática na vida cristã. O contexto desse texto, Jesus está falando sobre piedade. Vocês lembram que Jesus nos dá 3 exemplos sobre a verdadeira piedade? Ele inicia o capítulo 6 falando sobre caridade, depois ele vai falar sobre oração, e agora nesses versículos que nós lemos, Jesus vai falar sobre o jejum. Mas antes, apenas para registro, caso alguém tenha dúvida ainda acerca do que é jejum, a gente pode definir o jejum como um ato de não comer ou beber durante um certo período de tempo. É ficar voluntariamente sem comida. Mas abster-se de algo não precisa necessariamente ser comida. Pode ser redes sociais, séries, tantas outras coisas. Normalmente, quando nós falamos ou pensamos em jejum, o que logo nos vem à mente? Um exame que preciso realizar, preciso ficar um tempo em jejum para poder realizar o exame. Ou então, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, quando subo na balança de vez em quando eu vejo uns números a mais, digo, olha, preciso emagrecer. E normalmente o que é pensado? Jejum, como parte da dieta. O jejum não é algo estranho para nós. Em determinados momentos nós realizamos. Você concorda comigo? Nós o utilizamos como um meio para termos uma saúde física melhor ou um resultado desejado. Não há nada de errado com isso. Entretanto, nós esquecemos do jejum na vida cristã. Meus irmãos, o jejum na vida cristã é uma prática que precisa ser resgatada. É uma prática devocional que não pode ser esquecida. O pastor John Piper define o jejum como fome por Deus. E biblicamente falando, apenas um panorama, o jejum ele servia, nós encontramos desde o Antigo Testamento, vemos ele sendo praticado no Novo. Biblicamente falando, o jejum servia a diversos propósitos. O jejum podia ser uma expressão de humilhação e tristeza por causa do pecado, acompanhado de uma confissão de pecados. Nós vemos isso no livro do profeta Jonas, nós vemos isso no profeta Daniel. Nós vemos o jejum, a rainha Esther convoca o seu povo para jejuar em favor dela, para que ela fosse bem sucedida ao entrar na presença do rei e assim pudesse salvar o seu povo de ser exterminado. Nós vemos que o jejum muitas vezes acontecia por causa do luto. 1 Samuel, nós temos essa referência. Nós vemos Neemias jejuando depois de saber notícias tristes sobre a situação do seu povo em Jerusalém. A gente olha para a igreja primitiva e nós vemos o jejum constante na igreja. Nós vemos eles se preparando para o envio de Barnabé e Saulo. Nós vemos a igreja primitiva fazendo jejum na escolha de presbíteros. Então não há dúvida que a prática do jejum ela existia no Antigo Testamento e ela segue no Novo. Ela continua a fazer parte da igreja. Que o jejum ele faz parte da piedade cristã. Jejuar
não é simplesmente nós passarmos fome e realizar as atividades do dia a dia como se nada estivesse acontecendo. Jejum exige propósito e dedicação a Deus. Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para a gente observar esse texto. Aqui no Sermão do Monte, eu quero, nesses versículos, eu quero destacar pelo menos 3 pontos que Jesus nos ensina acerca do jejum. O primeiro ponto está no versículo 16, onde nós vemos uma falsa piedade. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Observe que Jesus está falando que o jejum faz parte da vida cristã, faz parte de uma vida que é piedosa. Porém, o primeiro exemplo que Jesus dá é o exemplo de uma falsa piedade. Uma falsa piedade, ela é movida pela motivação errada do coração. E logo isso termina com uma falsa adoração, uma falsa piedade. No livro Você é Aquilo que Ama, de James Smith, ele traz a ideia de que a adoração, ela é como uma bússola que dirige o homem. E essa bússola que dirige o homem, ela é alicerçada no coração. Ou seja, essa bússola, ou o próprio coração do homem, quando está desregulado, ela molda por completo todas as características da nossa existência. Você já se deparou com isso? Quando o nosso coração, quando a bússola do nosso coração é desregulada, nós procuramos qualquer coisa, menos Deus. Então, a adoração, o que nós adoramos, revela aonde essa bússola está apontada. O que isso tem a ver com o texto? É exatamente isso que nós vimos aqui no versículo 16. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostrei entristecidos, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência no rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Observe que Jesus está falando não somente sobre jejum, Jesus está falando sobre adoração. Todo o ser humano, quer seja ele cristão ou não, é um adorador por natureza. Todo ser humano adora algo. Quer seja o Criador de todas as coisas, ou quer seja falsos deuses. E se nós olhássemos para esse exemplo que Jesus está dizendo, está nos dando, nós veríamos alguém com uma aparência entristecida, afinal, ele quer mostrar que está jejuando, ele quer mostrar o quanto espiritual ele é. Se nós olhássemos para esse exemplo, o que nós diríamos? Um homem piedoso, uma mulher piedosa. Mas esse exemplo é o exemplo de uma falsa piedade, uma falsa adoração. Por quê? Porque ele está fazendo algo que Deus deseja que façamos. Irmãos, o ser humano, ele adora aquilo que ele mais deseja. E nesse caso, o coração está voltado para ele mesmo. O coração está voltado para satisfazer as suas próprias vontades. Jesus está dizendo que quem faz isso são os hipócritas que fazem isso. A palavra que utilizada é meio pesada, né? Mas a palavra do original para hipocrisia, para hipócrita, ela traz a ideia de um ator, de um teatro.
Ou seja, é você mostrando aquilo que na verdade você não é. E Jesus está dizendo, olha, essas pessoas, elas vestem uma capa de piedade para que sejam vistas. Apenas isso. Aparentar ser piedoso para receber aplauso dos homens. É isso que Jesus está mostrando. Querer mostrar uma espiritualidade que não pertence a Ele. Isso deve servir de alerta para nós. Porque esse exemplo tem a ver com a adoração do nosso coração. Tem a ver para onde a bússola do nosso coração está apontada. Porque não há problema nenhum você achar alguém piedoso. Não há problema algum achar em você piedoso. Isso é bom, estão vendo os frutos na sua vida. Mas o problema está no coração. O que me motiva a fazer o que eu faço? Será a admiração e aprovação de outras pessoas? O ser humano, ele gosta de ser visto, então não é? Tem até um ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Infelizmente, nós muitas vezes trazemos isso para a vida cristã. Queremos mostrar o quanto nós somos piedosos. Os 3 exemplos que Jesus deu está fazendo um contraste, mostrando que o coração do falso piedoso é voltado para a admiração humana. Ele quer simplesmente ser visto. Ele faz o que faz para os outros verem. Enquanto que o coração dos discípulos de Jesus deve ser voltado ao Pai. Era isso que acontecia na época de Jesus. Banalizaram o jejum. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles entristeciam o rosto, não faziam a sua higiene, justamente para mostrar: nossa, olha como eu sou piedoso, olha como eu sou homem e mulher de Deus. Eles queriam a aprovação dos homens, eles queriam a atenção dos homens. E se você deseja ser visto pelos homens, Jesus diz que você será recompensado. É o que está no final do versículo 16. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. No entanto, após Jesus dar esse exemplo de falsa piedade, ele aponta um caminho totalmente diferente para os seus discípulos, enfatizando que a prática do jejum de modo nenhum deve ser para se vangloriar, de modo nenhum deve ser feito para ser visto. Segundo ponto é o contraste do primeiro. Jesus agora mostra a verdadeira piedade. Versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, põe o óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Enquanto que no primeiro ponto nós vimos a falsa piedade, que ela emana do coração centrado em si mesmo, e então externaliza para as atitudes, a fim de que sejam vistos pelos homens. Jesus passa a mostrar como aqueles que tiveram o coração alcançado, transformado pelo Evangelho, devem praticar o jejum. É isso que os versículos 17 e 18 estão nos mostrando. Eu gostaria de fazer algumas observações com vocês nesses versículos. Primeiro, Jesus diz: tu, porém, quando jejuares.
Assim como nos outros exemplos de piedade, Jesus sempre diz: quando vocês forem fazer tal coisa. Pastor Marcelo falou isso semana passada, que Jesus não está dizendo se você for fazer, mas sim quando você for fazer. Ou seja, Jesus está pressupondo que todo cristão, na sua caminhada de fé, ele pratica caridade, ele ora, ele jejua. E sabendo disso, ele diz: olha, quando então você for jejuar, põe óleo na cabeça e lava o rosto. Jesus está dizendo: quando vocês forem jejuar, coloque o óleo na cabeça de vocês. Por quê? Pois isso era parte da rotina diária, exceto quando estavam fazendo jejum. Então, os hipócritas que queriam aparecer, eles não ungiam a cabeça. Mas Jesus está mostrando: ajam normalmente. Coloquem óleo na cabeça, lavem o rosto, tomem banho, escovem os dentes, arrume os cabelos. Você não precisa aparecer aos outros. É o que Jesus está dizendo. E mesmo agindo naturalmente, pode ser que saibam que você está jejuando. Mas lembre-se, ser visto jejuando é diferente do que jejuar para ser visto. Terceira observação que nós fazemos nesses 2 versículos é que o Pai que nos vê em secreto. O Pai nos vê em secreto. Jesus está dizendo: ajam naturalmente para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto. Quando nós estamos sendo vistos pelos homens, você deve concordar comigo, nós podemos vestir a máscara da hipocrisia. Nós podemos aparentar o que de fato nós não somos. Poderia muito bem vir aqui falar para vocês: não, porque eu jejuo 10 dias por semana, que eu oro, esbanjar uma falsa espiritualidade, uma hipocrisia, uma religiosidade aparente. Quantos de nós já vimos pessoas e pensamos: nossa, como fulano é dedicado às coisas de Deus, como ele é crente, e do nada começa a aparecer coisas que a gente diz: não é possível. As atitudes dele em nada condizem com o Evangelho, mas tudo bem, aos domingos ele era crente. Não há cristianismo de final de semana. Cristianismo é de segunda a segunda. Não tem como nós mostrarmos uma espiritualidade aqui e vivermos diferente durante a semana. Jesus está mostrando: não tem como aparentarmos uma falsa piedade perante Deus. Os homens a gente até consegue enganar, mas perante Deus não tem como. Porque Ele é o Deus que conhece o nosso coração. Amém? Amém. É como diz o salmista: tu sondas e me conheces. Ele está dizendo: olha, não façam esforços para serem vistos, mas o Pai que está em secreto, Ele vê em secreto. Ele vê porque nós vivemos perante a sua face. Nós vivemos o corandel. Nós vivemos a nossa vida inteira na presença de Deus. Não tenho o que esconder. O jejum piedoso é motivado por um coração voltado para Deus. Enquanto que a falsa piedade busca a recompensa nos homens,
o aplauso dos homens, o elogio. Nossa, como você é bom, como você é piedoso. O jejum da verdadeira piedade é alguém sedento pelo próprio Deus. Eu gosto da definição do pastor Jonas Madureira, quando ele diz que o jejum é sobre amor. Que quando a gente ama alguém, ele diz, a gente pode não ser lembrado por mais ninguém. Tudo bem. Mas jamais aceitaríamos sermos esquecidos por quem a gente ama. Certo? E ele diz, por isso que o jejum é a prova do seu amor. Porque o que realmente lhe importa é o olhar do Senhor em você. E não o desejo de ser visto pelos homens. Terceiro ponto. Versículo 18, a parte B. É que há recompensa. Vocês observam que os dois exemplos que Jesus dá, os dois têm uma recompensa? O primeiro exemplo, a recompensa qual é? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, a fim de que os homens o vejam. Mas agora, aquele que pratica o verdadeiro jejum, versículo 18b, parte B, diz que e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus está dizendo que aqueles que querem, que seguirem o exemplo que Ele está dando, terão uma recompensa. Quanto que a falsa piedade tem a recompensa dos homens, a verdadeira piedade tem a recompensa no único e verdadeiro Deus. Naquele que nos chama de filhos. Como a Fabíola falou no começo aqui, nós fomos adotados. Nós somos participantes com Ele, nós somos herdeiros. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está protegendo o nosso coração. Sabe por quê? Nosso coração ele é enganoso. E Ele diz, olha, não quero ser visto pelos homens. É uma proteção. Mas o Pai, aquele que os chama de filhos, esse vê e recompensa. Amém? Amém. Meus irmãos, Jesus está falando desses 3 exemplos acerca da piedade cristã. Talvez o mais difícil de praticarmos hoje seja de fato o jejum. Eu sei o quanto o dia a dia é corrido. É os nossos afazeres, trabalho. São tantas atividades que 24 horas parece ser pouco, não é mesmo? Mas Jesus não está dizendo para você fazer jejum todo dia. Mas sim que você deve dedicar tempo ao jejum, oração. Sejamos sinceros. Quando a gente quer tirar um tempo para alguma coisa, a gente consegue, não é mesmo? Não consegue tirar tempo. Eu cito novamente James Smith, que ele diz, olha, a nossa agenda e horários dizem muito sobre que e a quem nós adoramos. Normalmente aquilo que nós mais amamos, nós dedicamos tempo, não é mesmo? Então por quê? Não dedicarmos tempo para estar sós com o Senhor.
pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes diz que o jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. O que tem controlado a sua vida? Invista tempo no jejum. Jejum é alimentar-nos da palavra de Deus e da sua vontade. Meus irmãos, é no jejum que nós submetemos os nossos desejos, anseios, apetites e vontades a Ele. É no jejum que nós mostramos total dependência a Deus, pois nós encontramos nele uma fonte de sustento. O jejum, ele não é uma prática que deve ser feita de forma isolada, senão é dieta. Mas ele precisa ser praticado com oração, meditação na palavra de Deus. Você já parou para pensar? O quão autossuficiente nós muitas vezes somos? Mas quando a gente fica um tempo sem comer, sem beber água, a gente começa a ver como nós somos fracos, não é mesmo? O corpo já começa a dar sinais. Sabe o que é isso? Nós estamos diante da nossa fraqueza. Nós estamos analisando e observando que nós dependemos de algo. No jejum, nós estamos declarando que dependemos totalmente do Senhor. Porque nós estamos nos alimentando espiritualmente dele. Dr. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Estudos do Sermão do Monte, ele diz, olha, o jejum, se verdadeiramente o concebemos, não deve apenas estar confinado à questão da comida e da bebida. O jejum deve realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si e de si mesma por causa de algum propósito espiritual especial. Irmãos, se as redes sociais têm roubado o seu tempo, do seu devocional, da sua vida cristã, se filme, se trabalho, qualquer outra coisa, repensem. Dediquem tempo ao Senhor. Eu sei que essas coisas para nós são valiosas, são importantes. Mas como eu falei no início, a maior herança que nós podemos deixar é de alguém que viveu piedosamente, de alguém que amou verdadeiramente o Senhor. O jejum não é para mostrar quanto tempo você consegue se abster de algo, mas é para você mostrar o quanto você ama o seu Senhor. Amém? Quero te convidar a orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Ensina-nos, Pai, a viver piedosamente neste mundo, através das práticas aqui também que o Senhor nos deu como exemplo. Nos ensina a dedicar tempo ao Senhor. Nós nos prostramos perante a Ti, mostrando que nós temos fome de Ti, de conhecer ao Senhor. Não deixe com que o nosso coração esteja voltado a coisas tão somente passageiras e deste mundo, mas que o nosso coração ele fique de acordo com a Tua vontade, Pai. Faz com que a gente perceba a importância que é ter tempo com o Senhor.
Senhor nos fez para Ti. E inquieto, Senhor, fica o nosso coração enquanto não descansa em Ti, meu Pai. É por isso que o Senhor é a nossa fonte de sustento. Ensina-nos, Pai, a dedicar mais tempo e zelo por Ti. Que ao longo dessa semana a gente não queira ser visto pelos homens para receber a recompensa dos homens, mas que nós possamos viver perante o Senhor, praticando aquilo que o Senhor nos ensina, exercendo essa piedade, a fim de que o Senhor olhe para nós. Em Ti confiamos e esperamos, pois o Senhor é o nosso Pai, que nos vê e também nos recompensa. Te louvamos, Senhor.